Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. A gente se vendo de novo essa semana. Passei uma atividade para vocês um pouquinho diferente, né? Fora do livro. Espero que todos tenham feito, né? E vamos para um momento de correção. Primeiro, se você não fez, vai lá, vou dar um tempo para vocês, façam os exercícios, né? E eu quero que justamente vocês me respondam por quê. Né? A gente fazendo um exercício, a gente vê as principais dúvidas e a gente aprende melhor esse objetivo do exercício, beleza? É exercitar algo. Então vamos lá, gente. Dá um tempinho, pause um vídeo, depois voltem justamente aqui no vídeo. Voltaram? Tudo bem? Todo mundo fez? Acho que deu tempo, porque vocês pausaram, então por isso que eu estou aqui. Gente, vamos lá. Para a questão número 1, a gente vai ver assim, né? E ela começa assim. Ao se tornar independente, o Brasil tomou rumos políticos e sociais diferentes dos outros países americanos, principalmente com... E a gente vai ver que é o seguinte, você vai ver que outros países americanos, né, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, né, vão ser países que vão se tornar repúblicas. Enquanto no Brasil, você vai ver que o Brasil, depois que se torna independente, vai se tornar justamente uma monarquia, beleza? Então vamos lá. Qual seria a resposta melhor dessa questão, né? Letra C, beleza? A adoção da monarquia como forma de governo e reconhecimento de um estrangeiro como governante, beleza? Estrangeiro por quê? Porque Dom Pedro I, né, ele não era um brasileiro, ele não tinha nascido no Brasil, ele era um português, então justamente ele era um estrangeiro, beleza? E aí é por isso que essa resposta é a mais correta e certinho, beleza? Vamos lá, galera, para número 2. E aí, número 2 ele está falando assim: durante o primeiro reinado foi redigido um projeto de constituição. Então, um projeto é uma ideia, né? Eu construo uma ideia sobre a Constituição, né? Em 1823, que foi recusado pelo imperador. Ele não quis, ele não gostou, e eu já falei disso para vocês. Em uma manobra autoritária, ele dissolveu o Congresso e fez a própria comissão para desenvolver uma nova Constituição, aprovada em 1824. Explique por que o primeiro projeto de Constituição foi recusado e quais as principais mudanças instituídas na Constituição de 1824. Então vamos lá. Primeiro, para a gente entender essa Constituição, né? Então, primeiro, em 1822 ele proclamou a independência do Brasil. Em 1823, né? Já estava assim, já uma Constituição quase pronta. Por quê? Quem começou a fazer essa Constituição foi justamente os brasileiros que estavam aqui, né? Os brasileiros mais liberais, mais tranquilos e tal. Então os deputados começaram a fazer, justamente os deputados brasileiros, na sua maioria, começaram a fazer essa Constituição. Só que, qual é o problema disso, né? O Dom Pedro I viu que o seu poder estava quase sendo reduzido. E aí, justamente para não perder esses poderes dele, ele dissolve esse grupo, né, esse grupo de pessoas que estavam fazendo essa Constituição, e coloca um novo grupo de pessoas para poder fazer, né? Então por isso o poder autoritário do imperador. Mas só que esse grupo de pessoas que ele colocou foi justamente um grupo de portugueses, né, que eram muito favoráveis a ele e à manutenção do poder da monarquia portuguesa. E aí é por isso que o período da monarquia no Brasil, né, vai ser chamado do poder moderador. Então vamos para a pergunta, para a resposta dessa questão, né? Dei explicação e vamos para a resposta, né? Dom Pedro recusou a proposta de 1823, né, pois ela estava limitando o poder justamente dele, né, o que proibia, né, a participação de estrangeiros em outros cargos políticos. Então, portugueses não nesse projeto de 1823 estava proibindo o poder de portugueses aqui no Brasil. Praticamente, quem poderia só governar o Brasil seriam os brasileiros, né? E a Constituição de 1824 determinou a criação do poder moderador e permitiu a maior liberdade religiosa e estabeleceu o voto censitário, né? Um voto por dinheiro, só quem tinha dinheiro poderia votar, e homens, né? Indiretos para os cargos de senadores e deputados. Então, assim, para você ver que foi bem diferente. Então, primeiro que essa liberdade religiosa está falando justamente
tá falando aqui da religião católica junto com o Estado, né? Porque no projeto queriam separar a religião e o Estado, tá? 3, gente, está falando assim: leia os versos a seguir, cantados à época das campanhas pelo adiamento da maioridade de Dom Pedro de Alcântara e faça o que se pede. Então, todo mundo leu bonitinho, né? E agora a gente vai entender justamente a questão. Com base na leitura dos versos, os seus conhecimentos, explique como foi a transição do período regencial para o segundo reinado, né? E aí a gente tem que começar a entender como é que vai ser justamente esse período de transição, né? Esse período de transição vai ocorrer justamente pelo golpe da maioridade, né? Onde vai acabar justamente... esse período de transição vai ser o período regencial, que vai acabar com justamente o golpe da maioridade, e também para colocar fim justamente as revoltas regenciais. A gente viu que ocorreram várias revoltas regenciais, né? Então, para acabar com isso, a gente vai ver que esse período de transição ele vai ser um período conturbado, né? Vai ter um monte de gente brigando, e para botar paz no meio de tudo isso, aí acontece o golpe também da menoridade. Então, o golpe da maioridade foi arquitetado pelos liberais, né? Foi o quê? Foi organizado pelos liberais para ir contra justamente reduzir o mandato dos conservadores, né? E para tentar manter um pouco das reformas que os liberais conseguiram. E é aí por isso que tem o golpe também na maioridade. Então, para reduzir, né, o poder dos conservadores, para estabelecer também uma organização, né, porque todo esse período confuso, então voltava justamente a monarquia, e também para pôr fim às revoltas regenciais. Beleza? Gente, questão 4. Questão 4, né? Vamos lá. Durante o período regencial, a Constituição de 1824 sofreu algumas alterações que legalmente foram chamadas de Ato Adicional de 1834. Entre essas mudanças, é correto dizer que o poder moderador... Resposta. Letra de elefantinho, né? Limitou o poder do imperador, pois passou a proibir a dissolução da Assembleia, né? Então, essas reformas que vai ocorrer em 1834, né, vai ser justamente acabar com uma regência trina, colocar a una. Você vai ver que algumas reformas também vai acontecer, né, de províncias terem mais autonomia, e uma também dessas medidas também foi justamente que o imperador não poderia mais agora dissolver a Assembleia, beleza? O que é a Assembleia? Os deputados e o Senado, beleza? Agora ele não poderia ter mais esse poder. Questão 5, né? E aí vamos lá, porque a questão 5 é bem complicadinha, né? Porque se pode dizer que a Guerra dos Farrapos foi estruturalmente diferente das outras revoltas ocorridas durante o período regencial? Primeira coisa que a gente vai ver, se vocês olharem lá naquele mapinha que eu mandei para vocês bonitinho, né, é que diferente dos outros conflitos que vão ocorrer justamente no Brasil nesse mesmo período regencial, né, a Guerra dos Farrapos vai ser um dos únicos que vai acabar sem ele ser massacrado justamente pelo exército ou pela Guarda Civil nesse período, né? E a gente vai ver que vai ser uma das únicas também que vai alcançar o seu sucesso. Mas por quê? E a gente tem que entender o seguinte. Então, primeiro, vamos para a resposta, né? A Guerra dos Farrapos foi organizada principalmente por fazendeiros ricos, né? Que tinham dinheiro, que tinham poder, soldados e armamentos. Então, assim, conseguiram alcançar seus objetivos e resistir às forças do Império. Ponto. Assim, conseguindo por fim ao conflito por meios de negociações com o Império. Beleza? Então, olha só. A gente já vai ver que eles são diferentes porque justamente são ricos, vão ser organizados, vão ser têm um objetivo, conseguem alcançar seus objetivos, e eles só conseguem pôr fim justamente a essa guerra
após um conjunto de negociações, de acordos, e aí sim acaba o conflito. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos para a questão 6. A questão 6, vocês têm que ter um pouquinho mais de sacação das coisas. A gente viu que é uma questão grande, então ela vai ter mais de uma opção. Está perguntando se vai ser, o que pode ser o mais correto. Então a gente tem que saber muito bem cada parte certinho. Então ele está perguntando: a respeito das revoltas que aconteceram ao longo do período regencial, analise as frases colocadas a seguir. Então vocês têm que saber, primeiro, todas as revoltas, segundo, como elas vão ocorrer. Por isso que eu botei aquele mapazinho bonitinho para vocês. Vamos lá. Então ele está perguntando, qual o que está realmente correto. Então vamos lá. Que é a resposta que eu coloquei, e aí o gabarito, anotem ali, é a letra D de dado, D de dadinho, D de dadinho, e aí vocês vão ver lá que é justamente A1 e A3. Por que A1 e A3? Então vamos lá ler. A revolta do Marlês terminou de forma violenta. Mortes, prisões e exílio. E o objetivo dos revoltosos não foram alcançados. Correto, eles sequer conseguir dar início à revolta, Eles começaram a fazer uns pequenos movimentos, mas a revolta mesmo não chegou nem a acontecer porque eles acabaram sendo dominados antes disso. E a 3, que também está correta, é: os líderes da Revolução Farroupilha proclamaram uma república, formando um país independente no Brasil. Correto, conseguiram, A gente vai ver que durante 10 anos eles vão conseguir justamente ter uma república chamada República a República Rio-Grandense, beleza? E aí a gente vai ver o seguinte, deixa eu colocar uma outra aqui, porque ela está errada, A cabanagem, que é a A2, foi um movimento violento iniciado e incentivado pela elite paraense, que tinha como objetivo o separatismo em relação ao governo regencial. Sim, olha, uma parte dela está correta e a outra parte está errada. Primeiro que foi realmente uma revolta violenta, realmente eles queriam se separar, mas que quem deu início, justamente a essa revolta não foram os cabanos, foram justamente os povos mais pobres, os pequenos comerciantes, os caboclos, os escravos libertos, e também pessoas pobres. Por isso que o nome da revolta é Revolta dos Cabanos, porque eram pessoas que viviam em cabanas, que eram os tipos de moradia que existiam naquela época. Beleza? Só para exemplificar. Então a resposta dessa questão é a letra D de dado. Hugo, mas você pulou uma questão. Não pulei uma questão. Vocês vão ver que lá no livro de vocês que eu passei uma das questões lá, sobre o período regencial, revoltas regenciais, eu quero que vocês me mandem a respostinha daquela lá que eu não vou mandar para vocês. Por quê? Porque se vocês conseguirem fazer aquela questão, a última lá, 5, grandona lá, vocês conseguem entender esse período todinho. Gente, questão 8, a gente vai para falar sobre o entendimento dela. Em 1840, acreditava-se que a instabilidade, que estava instável, política no Brasil, com sucessivas revoltas locais durante o governo de regente, seria resolvida com a coroação de Dom Pedro de Alcântara como imperador. Em 1841, ele foi coroado imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro II, resultado de um processo conhecido como golpe da maioridade. Por que a antecipação da maioridade e a coroação ficou conhecida como um golpe? E aí a gente tem que lembrar por que disso. A gente tem que lembrar que Dom Pedro II, nessa época, só tinha 14 anos. E a maioridade era justamente 18. E o que acabou acontecendo? Porque nesse período da regência, em 1840, 1841, a gente vai ver que quem está ali no poder vai ser o Araújo Lima, que ele vai ser um conservador. Só que os liberais não gostavam do Araújo Lima, não gostavam de todas essas ideias dele conservadoras, porque eles, durante o governo justamente do regente Feijó, que vai ser um liberal, ele vai conseguir fazer várias mudanças no Brasil nesse período. E aí o Araújo Lima, depois que vai vir no regente Feijó, ele vai querer justamente acabar com essas mudanças que o regente Feijó fez.
E aí os liberais, como eles praticamente eram a maioria na Câmara, para conseguir justamente acabar com esse governo todo do Araújo Lima, né, eles conseguem diminuir a maioridade, né, fazem um projeto de diminuição da maioridade de justamente 18 para 15 anos, e logo assim, né, em 1841, quando Dom Pedro faz 15 anos, ele assume justamente como imperador do Brasil. E aí depois, logo em seguida, eles retornam a maioridade no Brasil para 18 anos, beleza? Por isso foi conhecido como o golpe da maioridade. Gente, então vamos lá para a questão 9, né? Questão 9 é: durante todo o segundo reinado, ocorreu uma polarizada política no Brasil entre dois grupos, ou partidos políticos. Um deles era favorável à autonomia das províncias e o outro uma centralização do poder do imperador. Marque a opção que representa corretamente esses dois grupos políticos. Então, a opção que a gente vai ver, e até o que eu coloquei no mapazinha para vocês, era dos grupos políticos no Brasil nesse período, a gente vai ver os liberais e os conservadores, beleza? Então você vai ter um liberal e você vai ter um conservador. Show? Entendeu? Então, beleza. Letra D de dado. Vamos lá, gente. Questão 10. Sobre o parlamento, durante o segundo reinado brasileiro, a atuação dos partidos liberais e conservador, podemos afirmar que... sei que a gente ainda não chegou ao segundo reinado, mas na política no Brasil a gente já sabe. Então, qual é a resposta? Letra D, né? Sem diferenças políticas significativas, liberal e conservadores alternavam-se no poder, sustentando o parlamentarismo manipulado pelo imperador. Beleza? Então, letra D. Gente, vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Era só uma correção mesmo. Espero que todos tenham entendido e todos façam justamente o conteúdo. Beleza? Espero vocês até na próxima aula.